Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Eu estou fazendo essa videoaula para corrigir, né, fazer a correção das atividades do PET da primeira semana aí de geografia, ok? Acho que a maioria de vocês aí não foi meu aluno, né, ainda. Esse é o primeiro ano da gente juntos. E eu sempre tenho essa característica de fazer correção de atividades como uma aula explicativa mesmo, explicando a matéria, tirando as dúvidas. Eu acho que isso é importante porque dá uma revisada na matéria, tirar as dúvidas, né? Então, eu acho inclusive um momento muito importante a parte da correção das atividades, ok? Então, vamos lá corrigir essas atividades aí da primeira semana. Bom, gente, a primeira atividade, a atividade 1, pede para observar o mapa. Esse é um mapa que fala dos imigrantes no Brasil, né? É o mapa do Centro dos Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, 2020 aí, foi o acesso, né? Não fala a data dele aqui, mas provavelmente ele é um mapa também de 2020. Então, tá mostrando os países no mundo. Não sei se está dando para observar pelo computador, mas tem aí umas tirazinhas aqui mostrando o caminho para eles aqui para o Brasil, a vinda desses imigrantes para o Brasil. Aqui é uma legenda de onde são esses imigrantes e a quantidade deles, né, que vieram aí para o Brasil, ok? De qual nacionalidade são os imigrantes que chegam ao Brasil? Essa aí, gente, vocês poderiam responder de acordo com essa legenda. Portugueses, japoneses, italianos, espanhóis, bolivianos, argentinos, chineses, alemães, norte-americanos, uruguaios e outros. Porque vai ter várias nacionalidades. Se for colocar as nacionalidades de imigrantes que chegam ao Brasil, você vai colocar o mundo inteiro. Até porque a gente está falando de um país, né, de dimensão continental. A gente está falando de um país que recebe muito imigrante, recebeu historicamente muito imigrante, né? Não é à toa que a nossa população é tão miscigenada, como eu falei com vocês naquela aula que eu passei para vocês. Então, basta vocês colocarem esses que estão na legenda aí, é o suficiente, porque senão vocês vão pôr o mundo inteiro. B. Organize os países de origem dos imigrantes considerando os continentes Europa, América e Ásia. Aí aqui, gente, vocês poderiam colocar como os maiores, entendeu? Organize os países de origem dos imigrantes considerando os continentes. Então você podia pôr o maior da Europa, o maior da América e o maior da Ásia. Maior que eu digo assim, o que migra mais para o Brasil. Da Europa a gente obviamente vai pôr quem? Portugal, que é o primeiro, os portugueses. 277.727 imigrantes. América. América a gente coloca os bolivianos, 50.240 imigrantes. Ásia. Ásia a gente vai colocar o Japão, 91.042 imigrantes. Então a gente vai colocar esses três, né? Portugal, que é o maior da Europa, que migra para o Brasil. Japão, maior da Ásia, que migra para o Brasil. E a Bolívia, maior da América, em migração para o Brasil. Ok? Facinho essas aí, né? C. Os portugueses são o maior quantitativo de imigrantes. Apresente dois motivos que justificam o maior quantitativo. Bom, gente, a gente pode pôr, obviamente, dois motivos. Um motivo histórico, né? Qual país que colonizou o Brasil, né? O Portugal. Eu não gosto da palavra descobriu, porque como eu falei com vocês naquela aula que eu dei para vocês, o Brasil não foi descoberto por europeu, né? Já tinha aqui uma população nativa, que é a população indígena. Então, os portugueses, eles não descobriram para mim o Brasil, assim, eu não gosto dessa palavra. Eles colonizaram. Então, isso faz com que eles sejam os maiores imigrantes, porque eles estão vindo para o Brasil desde a colonização. E o outro motivo é a língua, gente. Eles falam português, né? A gente fala português, muito graças a essa colonização. Então, a língua, ela
ajuda muito o imigrante hoje em dia, português, a frequentar o Brasil e vice-versa, né? O brasileiro a frequentar Portugal, porque vai ter uma facilidade aí com o idioma, ok? Então, esses são os principais motivos aí, esses dois motivos são os principais motivos. Atividade 2. Considerando o município onde você vive, quais as evidências de fluxos migratórios você pode identificar? Observe a arquitetura, os nomes de rua, festas e eventos culturais. Os sobrenomes, registre suas descobertas. Bom, gente, se a gente pegar Prados, a gente observar algumas arquiteturas, a gente vai observar que a gente tem um pouco de arquitetura europeia aqui, né? Arquitetura portuguesa, né? Principalmente, até porque Prados participou aí, né, da Estrada Real, do ciclo do ouro, né, da extração aurífera, a extração do ouro na época, e então a gente vai ter muito dessa arquitetura aqui presente, né? Nomes de rua, a gente pode achar também festas e eventos culturais, às vezes a gente não tem ideia, mas a gente pode ter herdado isso muito dos nossos colonizadores. E sobrenome, muitos, né? Muitos sobrenomes. Então a gente vai ter uma descendência aí, muitos dos nossos colonizadores. É óbvio que a nossa população é uma população miscigenada, então a gente vai ter famílias no que elas se miscigenaram, né? Talvez os avós, os bisavós de vocês eram avó portuguesa e às vezes o avô nativo, né? Descendente dos nativos de índios, né? E por aí vai. Então, nossa população se miscigenou muito, mas vai ter uma herança, sim, aí familiar também desses, principalmente dos colonizadores e de outros imigrantes, ok? Atividade 3, leia o trecho. Mais do que tratar da história da imigração, é relevante tratar da história do imigrante no lugar, seja na cidade, seja na aldeia, do processo de transição do local de origem ao novo lugar e da necessidade da apropriação do lugar e de sua recriação, e finalmente a necessidade de criar marcas de identidade, locais de alimentação, templos religiosos, escolas, associações, referências arquitetônicas, nomes de logradouros. Logradouros aí, rua, né, gente? Quais os argumentos levantados pelo autor do trecho que comprovam a necessidade de valorizarmos a história do imigrante? Bom, gente, o imigrante, muitas das vezes, ele ajudou a construir aquele espaço, aquele local, né? Então, ele é responsável muito pela história daquele local. Então, tem que valorizar a história dele, porque a história dele é a história daquele local. Então, a gente pega aí vilas de imigrantes, que foram imigrantes que criaram e tudo mais. Então, aquele local tem a ver com a história daquele local tem a ver com a história, tá ligada, né, diretamente com a história do imigrante, ok? B. Pesquise na sua residência a origem de pais e avós, registre no local de nascimento de cada um deles. Caso sejam imigrantes, pergunte o que sentiram quando mudaram de cidade ou país. Isso aí vocês podem fazer com pais, avós, né, qualquer pessoa que vocês queiram, né, e se tiver um imigrante, pergunta a ele o que ele sentiu quando ele mudou, né, de cidade ou então de país, né. Caso não tenha, só perguntem se os seus pais ou avós ou qual a pessoa que você vai perguntar fazer essa pesquisa, se eles sabem se a família tem alguma origem de imigrantes, ok? Essa aí vai de cada um, vocês vão fazer essa, né, é mais individual. Leia a manchete e responda as atividades 4 e 5. De lavador de carros a microempresário, o imigrante haitiano que conseguiu empreender em Porto Alegre. Steve é o dono de uma agência de viagens e câmbio, de uma empresa de importações de outros serviços e terceirização. Atividade 4. A notícia apresenta um haitiano que migrou para o Brasil e obteve sucesso. Descreva o que levou muitos haitianos a migrarem para o Brasil em 2016. Bom, os haitianos eles vão migrar para outros países historicamente até por causa das condições sociais e econômicas do país. Então, é um país que não tem boas condições sociais e econômicas. Então, eles migram à procura de melhor qualidade de vida. Além disso, gente, o Haiti é um país que tem características físicas muito peculiares, né? Eles estão numa área
de muita concentração de desastres naturais, né? Por quê? Porque eles estão em um encontro de placas tectônicas, né? Então o Haiti tem vulcões que entram em erupção, furacão, terremoto, né? Isso para um país que já não tem uma condição social e econômica boa, né? É pior ainda. E em 2016 eles tiveram um furacão que devastou boa parte do país, né? Fazendo com que vários haitianos migrassem, e um país que eles vão escolher muito é o Brasil, por ser um país bem receptor de imigrantes, né? Historicamente e um país que tem condições sociais e econômicas melhor do que o Haiti, ok? Então, basicamente, em 2016 foi por causa desse furacão. Atividade 5. Pesquisa em jornais, revistas ou na internet outras populações que migraram para nos últimos 5 anos para cá, né, para o Brasil, registros motivos das migrações. Bom, gente, vocês podem pesquisar, vocês vão ver que vão ter venezuelanos migrando muito para o Brasil devido às condições sociais da Venezuela, né? Devido às condições políticas, né? De até perseguição na Venezuela. A gente vai ter muitos sírios migrando para o mundo todo, inclusive para o Brasil, devido à guerra civil que a Síria se encontra desde 2010, né? Então, são duas populações aí que migraram para o Brasil devido a essas consequências aí vividas nos países de origem desses imigrantes. Eu vou citar esses dois aí, né? Mas tem outros que vocês podem colocar e citar, ok? Nessa pesquisa que vocês vão fazer aí, beleza? Bom, pessoal, então a gente encerrou aí a correção dessas atividades da primeira semana, né, do PET, e aí agora a gente já vai começar a trabalhar na segunda semana. A segunda semana, provavelmente amanhã, eu já começo a postar algumas coisas aqui sobre a segunda semana para a gente estar trabalhando ela a partir de semana que vem, né? Na geografia a gente está começando a trabalhar na segunda semana, semana que vem, porque essa foi a primeira semana que a gente teve teleaula, por exemplo, né? Então, para quem está com pouco acesso à internet ou para quem não tem acesso nenhum, a teleaula está sendo, além do PET, o único material que eles têm, né, para estar estudando. Então, para ser justo com todo mundo, a gente vai seguir de acordo também com essas teleaulas, não vamos passar na frente delas não, porque quem tá com pouco acesso, tá com acesso nenhum à internet, tá precisando muito dessas teleaulas aí disponíveis na Rede Minas e dos PETs. Então a gente não pode passar muito na frente disso não, ok? Então beleza, até a próxima, tchau para vocês.